fosse como eles são, a Jesus teria até voltado. Porque assim, deixa eu explicar para vocês. Eu marco uma reunião 7 horas da manhã. 6h10, 6h20, eles já estão chegando lá. Amém. Eu falo, domingo que vem é clubão. Reúno todos os diretores lá em Campo Grande. Aí o clubão começa às 9 horas. Pode chegar lá 8 horas, você vai ver quanta gente já tem lá. Amém. Aí se eu fosse marcar esse culto aqui, ó, o culto agora é domingo, é no alto daquela montanha ali. Eu posso ficar tranquilo que eles estarão. É uma turma animada, agitada, pra frente, animados, e estão ali para cumprir a missão. Faça em nome do Senhor Jesus. Amém. E a gente não pode parar. São meninos e meninas, crianças e adolescentes. Se eu deixar eles parados, aí fora tem um monte de coisa para agitar eles. E chamam mesmo, e puxam mesmo. E olha que o tempo que a gente passa com eles é pouco, é só no final de semana. Mas mesmo assim, Deus tem feito uma obra maravilhosa. Sem tirolesa, nadar nos mares, voar pelos planetas, beber da água da vida todo dia. Com Cristo vou subir mais alto que as montanhas, sem ter medo de cair, pois voarei, desbravarei a terra que é pra mim. Eu quero nas nuvens com poder, anunciar minha vitória contra o mal que me afastou. Eu quero ir pro céu, correr e não cansar, caminho rumo ao céu para viver a essência do amor. Tinham que ver essa meninada. Eu falo meninada, mas vocês não têm ideia de quantos cabeças brancas estão lá, apoiando, ajudando. Que a questão da juventude está onde, ó? Tá aqui, gente. Essa meninada está lá, sabe por quê?
que tinha um monte de cabeça branca dando apoio e suporte para que eles pudessem estar lá. E é bonito de ver. É um trabalho assim que a gente vai vendo. O menino entra, quem sabe era aqui no bairro, entra no clube, xinga meia dúzia de palavrão, trata mal, mas ele está no meio. Aí começa a aprender ordem unida, disciplina, respeitar o próximo, mais velho, se não aprendeu em casa, vai aprender no clube. E aí começa tudo isso, aí você vê o menino que, nossa, para de xingar palavrão, para de fazer coisas ruins, não deixa de ser criança ou adolescente, apronta também. Mas você vai vendo, melhora de tal maneira, daqui a pouco ele está tão envolvido que, nossa, todo ano nós trabalhamos com classes bíblicas no clube. Ele é aberto para toda a comunidade, mas todo mundo vai ter um período do ano do clube que tem que estudar a Bíblia. Amém. E sempre o que acontece? Abriu a palavra de Deus, meu amigo, não tem jeito. O Espírito Santo mexe, toca. Pode ser que de 20 que estão estudando a Bíblia, os 20 não se decidem, mas sempre tem alguns que se decidem e entregam a vida a Cristo Jesus. Amém. Olha, é fantástico a gente ver o trabalho da seminária. Pastor, como eu faço para ter na minha igreja? Primeiro, eu preciso de pessoas que queiram. E aí nós vamos dar o suporte, o treinamento lá na associação, no clubão, que é uma vez em Campo Grande, aqui em Nova Iguaçu, ou até lá na associação para a gente treinar e explicar, essa é desse jeito, é esse material, é assim que funciona. A pessoa vai começar no novo local. A gente manda um clube estruturado, vir e fazer uma passeata, rodar com a fanfarra, para chamar a atenção da comunidade, aberta inscrições para o clube. Opa, eu vi pai, mãe, as crianças, tudo querendo se inscrever, faz uma atividade aqui na praça, nossa, eles ficam encantados, os pais querem, e vem, e pronto, amigo. E aí já consegue um monte de criança. Amém. Agora a gente capacitar nossos instrutores locais para dar continuidade. É como se fosse numa escola, só que a escola é de segunda a sexta. O clubes funciona sábado à tarde ou domingo pela manhã. Ou funciona 2 vezes na semana ou 1 vez por semana. E tem uma folga por mês, no final de semana. Bom. Mas ó, Deus tem feito uma obra grandiosa, tá? Amém. Eu não vejo uma outra maneira tão eficaz que tenha acontecido dentro da Igreja Adventista em levar adolescentes e crianças para o reino dos céus. Amém, sim. Hoje, quando eu olho para esse ministério, é o ministério dentro da Igreja Adventista que mais traz pessoas para Jesus. Amém, sim. Olha como está a coisa. Então é o seguinte, igreja que tem clube, tanto de desbravador como de aventureiros, ela não para de crescer. Amém. Igrejas que não tem clube, está havendo decréscimo. Então agora a gente precisa dar uma olhada nessa questão, porque o clube tem trazido crianças, adolescentes, jovens e traz também o quê? A família. Pessoas que nunca entrariam aqui na igreja, mas vem participar da formatura do filho. Verdade. A formatura é onde? Aqui dentro. É que ele entra, nossa, e vê, quebra o preconceito. Aí eu pensava que podia entrar, pensava que isso daí era tudo seita, aquele negócio todo assim. Tem N preconceitos dos adventistas, ele entra, participa, vê que não é nada disso, que nós cremos em Jesus, cremos no Pai, Filho e Espírito Santo, que oramos normalmente, que oramos também o Pai Nosso, cremos no Espírito Santo, cremos em Jesus como nosso Salvador, que morreu na cruz para nos salvar. Tem muita coisa que se fala aí fora, muita besteira que se fala sobre nós. Verdade. A maioria das nossas doutrinas são semelhantes com as doutrinas de outras denominações. Só divergem em algumas questões. Guarda, dia de guarda, santuário, mas a maioria são semelhantes. Só que as pessoas pegam ali algumas diferenças e dizem que a gente é tudo. Eles falam até o seguinte: vocês são aqueles que não tomam banho no sábado? Já ouviu falar sobre isso? Não, ainda não. Aí eu passava as vezes falando sobre isso. Não é que eu descobri que a gente foi ensinado a não tomar banho no sábado? É mesmo, Senhor. Foi a criação que recebeu, mas Deus tem misericórdia. Verdade. Mas vamos abrir a palavra de Deus. Amém. É o principal que vemos aqui nessa noite, para aprendermos cada vez mais e mais da palavra de Deus. Mateus no capítulo 14, a partir do verso 22. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Eu aproveitei e já fui lá atrás da igreja, já que terreno vocês têm, gostei. Terreno, bom terreno. Verdade. Salas lá atrás, Isso. tem banheiro, tem tudo. Opa, a igreja aqui está
Pronta. Está Verdade. pronta. Está filé. Isso daqui. Aqui já teve, pastor. Hã? Aqui já teve o clube de E jovens. vamos reabrir em nome do Senhor Jesus. Amém. E o nosso objetivo é em cada igreja e clube. Amém. Em cada igreja e clube. Vamos abrir. É o que precisa? De pessoas, de verdade. As crianças é a parte mais fácil, tá, gente? Se o bairro tem criança, então dá para ter clube. A questão mais complexa é a pessoas para dirigir o clube. Mas crianças, nossa, ele consegue assim, facilmente. Facilmente. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, vem dizendo assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só, estava orando, né, lá no monte. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. Contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é o quê? Fantasma. É um fantasma. E Tomás, de medo, gritava. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não Tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre As as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Amém. Grandioso Pai, aqui estamos abrindo a Tua palavra e Teu Espírito Santo nos guia a fazer a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é uma história, um texto conhecido da maioria de nós. Mas, gente, fala um pouco sobre a questão do medo. Alguém aqui tem medo de rato? Barata? Lacraia? Cobra? Tubarão? Com medo, né? O medo nos aterroriza em certas situações, mas ao mesmo tempo também nos previne de algumas situações. Imagine você visitando um zoológico, tá a jaula do leão, eu não tenho medo do leão. Você vai lá e coloca o braço lá dentro da jaula do leão. O que pode acontecer com o seu braço? Perdeu o braço. Perdeu o braço. Olha a situação. E é interessante que Deus sabia que nós teríamos medo. E Ele permitiu que escrevesse 366 vezes na Bíblia: não temas. Amém. Não temas. Por que Ele repetiu 366 vezes na Bíblia? Desde criança, quando eu saía de casa para ir para a escola, minha mãe falava assim, ó: juízo, hein? Juízo, hein? Juízo, hein? Simples, imagine. Anos e anos, você vê pequenininho ouvir juízo, juízo. Parece que isso entrou tanto, de tanto ouvir, que eu sempre fui um rapaz assim, ajuizado. Água mole, pedra dura, tudo bate, até que fura. E aí, por que está escrito 366 vezes na Bíblia? Um para cada dia. Um para cada dia do ano, Deus dando ênfase, sabendo que nós teríamos medo. Medo do futuro, medo de sustentar, medo da escolha de alguém que ficar. Medo. O medo viria nesse mundo de pecado, vem medo sobre a nossa vida. E teremos medo de N situações. Interessante que são 366 vezes. Quantos dias tem no ano? Quantos dias? 65. 365. Mas tem um ano bissexto, que ele tem quantos dias? 366 vezes está escrito: não temas. E aí o medo parece que se espalhou por aí, as pessoas têm medo. Não sei se vocês já ouviram falar de algumas situações. Tem pessoas que têm medo de o gato preto passar na sua frente, que diz que dá o quê? Azar. Aí passar por debaixo da escada, ele diz também que dá o quê? Azar. Aí deixa eu lembrar outro aqui. O chinelo, os 2 chinelos virados de cabeça para baixo. O que acontece mesmo? Mata a mãe? A mãe morre, né? Coitada. Minha mãe deve ter morrido várias vezes. Quantas vezes deixei aquele chinelo virado de cabeça para baixo, gente? Graças a minha mãe está viva até hoje lá, gente. Olha. Sexta-feira 13 também. Também tem. Deixa eu lembrar outro aqui também. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 tem também. Hã? Minha avó falava que quando caiu um copo de vidro no chão, quebrasse, eu sabia que ia morrer. Tem uma famosa. Espelho. O espelho. O espelho. Quebrou o espelho. Quantos anos de azar? 7 anos. Eu já quebrei pelo menos 4 espelhos na minha vida. Então 7 vezes 4 vezes 7, né? 28. 28. Então, dos 40 anos que eu tenho, 28 deveriam ser de muito azar, né? Mas quando eu olho para a minha vida, como eu sou abençoado por Deus. Amém. Como eu vejo a proteção e a mão de Deus. Amém. Sabe, são crendices populares que existem por aí, mas que causam medo às pessoas.
E acabam causando tanto medo na vida das pessoas que acabam bloqueando. A Bíblia apresenta que Jesus tinha feito um milagre da multiplicação do peixe e tudo mais. E agora foi para o monte fazer o quê? Orar. Cristo estava no monte orando. E a Bíblia diz em caindo à tarde, lá estava ele orando. O que significa em caindo à tarde, gente? Em caindo à tarde, o que significa? Pôr do sol, né? Pôr do sol. Jesus estava lá no monte orando à tarde, e aí caindo à tarde, continuava orando. E aí, mais os discípulos estavam onde? Na embarcação, no mar da Galileia. E aí agora, os discípulos queriam se aproximar de Jesus, mas não conseguiam, porque a Bíblia diz que o vento era o quê? Forte. Contrário, vento forte, contrário. Imagina, eles querendo se aproximar do mestre, quem sabe remando, ou quem sabe o navio, o barco à vela, mas se o vento é contrário, dificilmente conseguiria. Como ventou hoje, como está ventando tanto hoje, eu acabei de vir do hospital do Andaraí, estava lá visitando meu tio, oitavo andar, uma ventania que quase carregar a gente. Nossa! Como ventou hoje. Imagina uma embarcação. Eles eram exímios pescadores, entendiam de navegação, mas Jesus lá no monte orando, queriam se aproximar de Jesus, mas não conseguiam. Ventos contrários. Parece que hoje também aparecem ventos contrários na sua vida e na minha vida. Você está lutando, está batalhando, querendo seguir o caminho de Jesus, querendo se aproximar de Jesus, mas se levantam ventos contrários tentando atrapalhar a sua vida, atrapalhar a sua fé de você se aproximar de Jesus. E como é essa situação quando você faz de tudo para se aproximar de Jesus e ainda assim não consegue? Porque foi uma situação de intempérie. Você pode controlar o sol, se você controlar a lua, se você controlar o vento, o fogo, você não tem poder sobre isso. E agora estava a situação armada aqui, os discípulos não conseguiam. Aí diz a Bíblia aqui, na quarta vigília da noite. Que tapa é esse? Quarta vigília da noite? Naquela época o relógio era solar, mas aqui é a noite. Como é que eles faziam? Eles dividiam a noite em vigílias, de 3 em 3 horas, era como os romanos computavam. A primeira vigília era de 6 às 9 da noite. A segunda vigília de 9 à meia-noite. A terceira vigília de meia-noite às 3 da madrugada. E a quarta vigília de 3 da madrugada às 6. Era assim que eles comandavam as vigílias da noite. E a Bíblia diz que Jesus estava orando à tarde. Em caindo à tarde, Jesus estava o quê? Orando. E os discípulos estavam na embarcação querendo se aproximar do mestre, mas não conseguiam porque o vento era o quê? Contrário. E aí passou a primeira vigília, 6 às 9 da noite. E aí quem sabe passou a segunda vigília, 9 à meia-noite. E passou a terceira vigília, meia-noite às 3. E o que o texto bíblico diz? Na quarta vigília da noite, de 3 da madrugada às 6, foi Jesus. Já que você não consegue se aproximar de Jesus, o que Jesus faz? Vem até nós. Ele vem até nós. Nossa, é incrível esse Deus, gente. Ele viu a situação dos discípulos, percebeu que não tinha jeito. O vento era forte, eles não tinham condições de se aproximar do mestre. Então o mestre também vê isso. Às vezes tem situações na sua vida que você tenta e não consegue. Eu quero largar esse cigarro, pastor, eu não consigo. Eu quero parar com a bebida, eu não consigo. Eu quero parar com isso, eu não consigo. Eu já larguei o cigarro fora, eu já joguei tudo fora lá em casa, mas eu não consigo. Quando você faz de tudo e não consegue, eu te apresento o Deus da Bíblia. Amém. O Deus que mesmo que os ventos sejam contrários sobre a sua vida, Ele vai até você. Amém, Senhor. Mas como Ele pode aparecer na sua vida e na minha vida? A Bíblia apresenta que aqui Ele apareceu de maneira sobrenatural, desafiando as leis da física. Como que Ele apareceu? Andando sobre as águas. Os discípulos ouviram falar do Mar Vermelho que se abriu, do Rio Jordão também. Ouviram falar das 10 pragas que caíram sobre o Egito, e as muralhas de Jericó que caíram. Ouviram muitas histórias e milagres fantásticos, mas eles nunca ouviram falar de alguém andando sobre as águas. Verdade. Imagine a tormenta que estava, tempestade, eles queriam se aproximar de Jesus, sabe? Aquela vida, aquela tormenta que você está passando, aquele problema tempestuoso, e você querendo buscar Jesus, mas está difícil, está complicado, você está fazendo o seu melhor, mas ainda assim está difícil. Deus vê isso. E quando você faz de tudo e não consegue, Ele vem sobre a sua vida. Amém. E de maneira sobrenatural pode vir sobre a sua vida. Entenda, o apóstolo Paulo, se Pedro fosse levar a mensagem para Saulo ou João, ele mandaria prender e matar Pedro e João.
que aconteceu? O Cristo teve que intervir na história e aparecer para ele com uma luz brilhante. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você percebe? Algumas situações serão a intervenção divina, o próprio Deus agindo ali, senão não vai haver mudança, senão não vai haver quebrantamento naquela situação. E aqui diz o texto bíblico que foi a situação. Na quarta vigília da noite foi Jesus andando sobre o mar. Mas os discípulos, quando viram alguém andando sobre o mar, o que eles ficaram? Com medo. Com medo. Pensaram que era o quê? Fantasma. Fantasmas existem, gente? Não existem. Mas por que agora? Como eu falei no início, o quê? Medo. O medo causa cada coisa em nós. Cada coisa que pode fazer a gente espantar e pode fazer com que a gente nem enxergue os milagres e as bênçãos de Deus sobre a sua vida e a minha vida, por causa do medo. Eu falei para vocês sobre o clube de desbravadores. Eu sou desbravador desde meus 11 anos de idade. Amém. Quando completa 16 anos, a gente vai para a diretoria. E aí eu fui com o Clube Leão de Judá de Milópolis para Tinguá, em Nova Iguaçu, com 50 crianças. A diretoria, as crianças e tudo mais. Aí disseram: olha, vamos para o sítio dos petroleiros em Tinguá. Aí disseram o seguinte: cuidado, esse sítio tem muita cobra, hein? Eu, o quê? Tem muita cobra? Esse sítio está com 50 crianças? Passei na casa do meu primo, paraquedista do exército. Primo, me presta o contorno da paraquedista, a bota dele, solado com madeira e tudo mais. Eu pensei, a gente não deve agredir os animais, mas eu pensei, se a cobra viesse picar, eu pisava na cabeça dela. Não, não vai picar ninguém aqui não. Eu, menino, 16 anos naquela época. Aí, primo, por vir das dúvidas, me presta teu facão. Aí ele me emprestou o facão, pendurei na cintura. Primo, me presta uma machadinha. Ele emprestou a machadinha, pendurei na outra do lado da cintura. Só faltou uma fita vermelha aqui escrito Rambo. Só isso. Fomos para o acampamento lá, atividade, sexta-feira, sábado montamos atividades. Olha que legal, montamos um monte de atividades para adolescentes e crianças no sábado. Corrida bíblica, caça ao tesouro, tudo baseado na Bíblia, as profecias. Eles têm que descobrir a história da igreja, a história bíblica, encontrar tesouro. A gente tem um monte de atividade bíblica para ser feita no sábado. Você pensa assim: sábado é o dia que não pode. Irmãos, quando você fala para alguém fora, sábado a gente não faz nada, a pessoa aí fora pensa assim: cambada de vagabundos. Você tem que dizer o que nós fazemos no sábado. Amém. Sábado nós vamos para a igreja, sábado nós vamos trabalhar missionário, nós fazemos visitação, estamos afastados, fazemos assistencialismo, damos estudos bíblicos, vamos para a casa de Deus, oramos. Você tem que falar o que você faz, porque aí fora, quantas vezes eu ouvi: vocês são aqueles que não fazem nada no sábado, né? Não quer nem trabalhar no sábado, né? Gente, não interpreta de maneira deturpada. Tem que mostrar aqui que nós explicamos. No sábado nós temos muita coisa para fazer, não para nosso benefício, mas para benefício do próximo. Amém. Não é o dia do nosso Criador. Mas todo dia não é dia de Deus? Todo dia é dia de Deus, todo dia a gente busca Deus. Mas há um dia que Ele mandou a gente cessar de tudo, parar, refletir nele e fazer as obras para auxílio ao próximo e ajudar. Mas não pode ajudar na segunda, na terça? Posso ajudar sim, mas esse dia é um dia especial. Eu cesso, as contas esqueço que tem conta para pagar, o trabalho esqueço também. É um dia de a gente se liga em Deus. Amém. Totalmente, independente das afazeres, né? E aí simplesmente a palavra de Deus apresenta que todos ali estavam com medo. Imagine, não eram mulheres, eram homens. Todos, diz a Bíblia, que gritaram com medo. Imagine os homens gritando com medo dentro da embarcação. As mulheres, os homens, imagine 12 homens gritando dentro da embarcação. A Bíblia diz que quando gritaram, porque gritaram mesmo, gente. Quando estavam com medo, é porque estavam com medo mesmo. Quando a Bíblia diz que é belo, é lindíssimo, de parar o trânsito. E a Bíblia diz aqui que eles estavam com medo, muito medo, e gritaram. Mas a bênção que era Jesus na frente deles, e eles o quê? Com medo. Como eu falei na história, aí eu fui para o acampamento com a criançada, e aí sábado à noite eu fui trabalhar na ronda. Ficar lá olhando enquanto as crianças brincam ou dormem, a gente fica fazendo ronda. Eu, malandramente, 16 anos, peguei a ronda de 8 à meia-noite. Enquanto as crianças estão lá, vão dormir na barraca, a gente fica lá rondando a noite toda, tomando conta da segurança. Que eu estou andando no meio do mato, daqui a pouco uma coisa mexe na minha perna. Meu amigo,
Eu não lembrei do machado, do facão, do contorno. Eu dei um pulo, saí correndo, fui lá para a cozinha chamar a diretoria. Cobra no acampamento, cobra no acampamento, cobra no acampamento. E aí deixa as crianças aí na cozinha, tem cobra no acampamento. E aí fomos lá com a diretoria, fizemos um pente fino no acampamento, não achamos cobra nenhuma. Aí eu voltei para o mesmo local onde achava que tinha cobra, aí percebi um pedaço de fitilho no meio do mato. E aí eu pensei, andando, aquele fitilho agarrou na minha perna e eu com medo achei que era o quê? Uma cobra. Vocês acham que eu voltei lá para avisar para eles que era um fitilho e não uma cobra? Estou confessando aqui para vocês que pecado confessado, pecado perdoado. Mas só para você entender, o medo dos discípulos, o medo causa isso. Os fantasmas não existem, mas o medo causou um impacto sobre a vida deles que eles ficaram, fantasma! Jesus disse, sou eu. Não tem mais. E aí levantou aquele discípulo que primeiro age e depois pensa. Tá? Aquele primeiro puxa da espada, primeiro age. Você conhece pessoas assim? Que primeiro ela age, depois, meu Deus, o que eu não pensei antes? Impulsivas. Quem era esse discípulo impulsivo? Pedro. Então Pedro se levantou e disse, se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Ah, meu amigo. Mas ele era impulsivo, mas agora foi um teste de fé. Ele poderia, se ele fosse totalmente impulsivo mesmo, se é tu mesmo, pá, já pulava ali. Ele disse, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas, pela tua ordem eu irei. E aí, pela ordem de Jesus, disse, vem. Aí Pedro, e agora, gente? No meio da tempestade, mar revolto, qual é o melhor lugar para ficar, gente? Na embarcação, com os amigos ali. O que você vai fazer no meio da tempestade, gente? Mas quem estava no meio da tempestade? Jesus. E a grande questão, qual o melhor lugar para estar? Junto dele. Sempre onde Jesus está. Se Jesus está no meio da tempestade, ali também fomos chamados para estar. Porque Ele tem sempre algo para nos auxiliar, nos ajudar e para nos ensinar e quem sabe puxar nossas orelhas com todo amor e carinho para nos disciplinar, mas carregar no caminho do bem. Amém. E Pedro saiu. E quando ele saiu, teve coragem, fé e ousadia de sair do barco, do meio dos amigos, da sua zona de conforto, ele experimentou colocar os pés sobre as águas. E quando ele colocou os pés sobre as águas, ele afundou ou ele andou? Andou. Ele a princípio andou. A princípio ele andou. Ele foi o único dos discípulos que experimentou o milagre do Cristo de andar sobre as águas. Mas o texto bíblico diz que depois ele olhou a tempestade e afundou. Mas quando nesse momento, quando ele começou a reparar a tempestade, quem estava do lado dele para segurar e levantá-lo? Jesus. É por isso que eu digo, não importa se o jovem, criança, adolescente está torto, vem com o pé aqui dentro, do pé lá fora, mas ele ainda está vindo. A gente pode segurar, mas lá fora quem vai segurar? Sabe, gente, a Bíblia apresenta diversas lições sobre isso daqui. Quantas vezes eu tenho pedido, tenho lutado, tenho batalhado, e já passou a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília, dá vontade até de desistir, na mais alta, no momento de maior negror, maior escuridão, na verdade, mas é nesse momento, quem sabe, Cristo pode aparecer sobre a sua vida e a minha vida. Amém. De maneira sobrenatural. Mas a Bíblia apresenta diversos milagres aqui. Mas quando eu vou vendo essas histórias fantásticas, eu percebo que teve que dar o passo da fé. Teve que fazer a sua parte. Não é assim simplesmente como se fosse um gênio da lâmpada esfregando e vinha me dar os seus 3 pedidos. Cristo age, mas ele só vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que você pode fazer, Deus não irá fazer. Eu sou um menino, eu era um menino pobre de Nilópolis. Continuo pobre, mas rico na graça do Senhor Jesus. Amém. Fui fazer faculdade de teologia. Não tinha dinheiro nenhum, mas senti o chamado de Deus. Aí você vai lá para São Paulo ou vai para Bahia. Tem que morar lá, tem que pagar a faculdade. Minha família na época, em 2003, 2004, não tinha condições de ajudar nem com R$200. A faculdade era 1.000 e ainda tinha que pagar o internato e tudo mais, ou o aluguel e tudo mais. Imagine, e agora, como fazer? Eu sei que eu fui trabalhar, fui comportar, fui vender livros e tudo mais, e Deus foi abençoando e abrindo portas. Amém. E aí quando eu olho para a minha vida hoje, eu sou pastor já há 13 anos, e como Ele cuidou da minha vida, de menino pobre, de Nilópolis, mas que Ele abriu as portas, e quando eu percebo tudo isso é fruto de amor, do cuidado de Deus,
e também quando eu olho para isso daqui, ó, a fidelidade. Amém. Eu lembro que eu estava terminando o ensino médio, estava trabalhando como auxiliar de carpintaria numa residência. O dono dessa residência olhou para mim: jovem, o que você quer fazer no futuro? Eu quero fazer faculdade de História. Por que eu queria fazer faculdade de História? Para ensinar a história do mundo para as pessoas, à luz que não acreditam na Bíblia, mostrar Deus através da história. Era isso. Eu queria fazer história para mostrar Deus através da história, sem citar o texto bíblico, para depois mostrar para eles. Viu como a Bíblia tem razão? Ou seja, não era para ser professor de história, era para ser então pastor. Verdade. E aí eu sei que esse senhor, ele disse o seguinte: olha, eu sou dono de uma rede de escolas, vai lá estudar, fazer um pré-vestibular lá na minha escola. Aí falou o nome da escola: eu não tenho dinheiro para isso não. Vai lá, eu estou mandando, eu estou falando, pode ir lá, pode estudar. Eu estudei durante 1 ano nessa escola. Amém. O pré-vestibular que eu fiz lá, gratuitamente. Quem foi? Deus. Deus. Eu entendo que essa questão que muitas pessoas perguntam sobre os dízimos, sobre as ofertas, aí é pregado aí fora que dá 200 você vai ganhar 400, dá 100 você... Gente, não é nada disso. Fidelidade nessa questão, gente. Desde criança, eu não trabalhava, mas dava minha ofertinha na igreja. Meu pai dava uma mesada e eu devolvia ali o dízimo. Pouca coisa. Eu lembro meu pai na década de 90 me dava R$10. Eu separava lá 50 centavos de oferta, R$1 de dízimo e devolvia lá. Amém. E aí quando eu olho para trás, quão bom Deus, às vezes pensa que ao te devolver dízimo e entregar oferta na igreja, Deus vai te abençoar tudo financeiramente. Nem é. Às vezes é saúde que você vai ter, uma boa saúde, deixar de ficar doente. Às vezes é proteção sobre a sua família, são tantas coisas. Ele separou ali, olha, o que Deus te deu? Deus te deu tudo. E disse o seguinte: olha, devolva para mim 10%. O resto fica com você. Faça o que você quiser. Só devolva 10% para avançar essa obra. Não que ele dependa dos nossos recursos, mas quando eu olho para a minha vida e como ele guiou, como ele guardou, eu não tenho como deixar de agradecer a esse Deus. Amém, Senhor. Da sua bondade. E eu percebo que todos esses milagres foram acontecendo na minha vida, mesmo um menino sem recursos, mas nós servimos a um Deus dono do ouro E da prata. e da prata. E ele tira de quem quiser para dar a quem ele quer. Foi o ímpio que me abençoou. Mas quem estava abençoando aquele ímpio? É Deus. Foi Deus. Foi Deus. Ele que é o dono desse mundo. Ele é o dono. E a pandemia deu um exemplo fidedigno dessa situação. Ricos, empresários, comerciantes, e aí? Fechou tudo, meu amigo. Fechou tudo. Fechou tudo. E aí? Como é que faz? Existe um Deus nessa terra. E por mais descontrole que haja nesse mundo, esse Deus ainda está com as rédeas desse mundo, está controlando ainda. Amém. E esse Deus quer controlar a sua vida e a minha vida. Mas quem sabe passamos por algumas situações que quem sabe já passou a primeira, segunda, terceira vigília e você está desesperado, sabe que na 4ª vigília ele pode vir. Mas quem sabe você está com medo de situações, de tomar decisões, de seguir esse caminho, de fazer o que é certo independente das intempéries ou do que todos estão falando por aí. Faça o que é certo independente dos outros. Siga o caminho de Deus e você verá a bênção dele sobre a sua vida. Amém, Senhor. É maravilhosa a bênção de Deus e eu tenho experimentado. Mas pastor, você tem passado por lutas, dificuldades, provações? Já passei também. Alguém já foi assaltado? Eu fui assaltado 2 vezes. Pastor, ele não passou necessidade? Já passei, mas Deus no momento certo ele ia lá e levava. Eu lembro de uma época que meus pais se separaram, cristãos se separaram, um foi morar num canto, outro no outro. Minha mãe pegou os filhos, um para cada tio, vó. Daqui a pouco minha mãe pegou, juntou todos os filhos, foi morar numa casa, pagaram aluguel. Ela foi arrumar um trabalho, outro trabalho, a gente menor. E agora, a igreja de Deus, a igreja nos sustentou durante 1 ano com cesta básica. Amém. Da asa, meu amigo. E depois eu arrumei emprego, meus irmãos arrumaram emprego, minha mãe mais emprego, e aí agora a gente ajudava aqueles que precisavam, porque nós fomos ajudados também. Amém. Deus, Ele tem cuidado dos seus servos, dos seus filhos. Tem sim. Por mais que passemos por algumas lutas, batalhas, dificuldades, Ele tem cuidado. Mas a grande questão é: tenho eu fé, tenho eu coragem de dar o passo da fé, de sair da minha zona de conforto e realmente dar o passo da fé? Como assim, pastor? O Senhor chegou para mim: pastor,
que eu quero parar de fumar. Aí eu vi que o bolso dele tinha uma cartela de cigarro, né? Então, faz o seguinte, me dá esse maço de cigarro seu aí, joga no lixo. Você não quer parar? Quero. Então, primeiro você começa fazendo aquilo que você pode. E o que você não pode, que é o vício, isso Deus vai te ajudar. Amém. Eu fui pastor aqui em Realengo. E aí tínhamos 5 igrejas e eu queria uma igreja na Vila Militar. Mas não pode, porque é Vila Militar. Então eu vi um terreno mais próximo possível do lado da Vila Militar, ali frente ao posto de gasolina. E eu falei, vai ser aqui. Alugamos uma casa, você pode ir lá frequentar esse local. E aí frequentando e tudo mais, os irmãos frequentando, eu pastor cuidando de 5 igrejas, agora 6 igrejas. De 15 em 15 dias eu aparecia lá. Acho que aqui também são 5, 6 igrejas aqui, né? 5 igrejas. 5 igrejas, né? E aí, de 15 em 15 dias eu estava lá, praticamente rodando tudo. E aí eu pensei, pronto, vamos abrir uma igreja aqui. Aí eu fui na quarta-feira à noite, um domingo como esse, na verdade, cheguei lá, aí tinha um bêbado. Oi, pastor e tudo mais, aquele bafo de cachaça, 2 metros de distância. Meu Deus. Aí eu, quem é esse daí? Ah, pastor, bêbado, não falta um culto. Eu, o quê? Não falta um culto? Sério mesmo? Tá vindo mais que os irmãos? Mais que os irmãos, não falta um culto, vocês sempre bêbado. Quem é que está dando subir para ele? Ah, pastor, é bêbado. Opa, eu quero alguém acompanhando ele subir na casa dele. Ah, pastor, mas dá subir para ele. Toda semana vai na casa dele. Se ele está vindo todo o culto da igreja, bêbado, agora vamos na casa dele, descobrir onde ele mora e dá subir para ele. E aí o irmão obedeceu a palavra do pastor e foi. É melhor obedecer do que vir em maldição. Aí obedeceu, né? E aí foi lá dar estudo bíblico. E aí, como é que está o estudo bíblico? Duas semanas que eu vi o irmão. Ah, pastor, está bêbado. Mas continua, persevera. E aí depois de um mês, como é que está? Diminuiu a cachaça. E aí 2 meses, sobe. 3 meses, sobe. 4 meses, sóbrio. 5 meses, sóbrio. 6 meses, sóbrio. 7 meses, 8 meses, sóbrio. E aí, recebeu todo o estudo bíblico, a Bíblia, ouvindo a voz de Deus, e agora do Apocalipse também. E agora ele, pastor, eu quero me batizar. Amém. Amém, mas vai que ele tem uma recaída, né? Sabe como é que é, né? Vai que tem uma recaída. Aí eu fui segurando 9 meses, 10 meses, 11 meses. Pastor, o senhor não vai me batizar não? Vou lá em Bento Ribeiro, em Madureira e tudo mais, pedi para me batizar ele lá. Eu não, vou te batizar, meu filho, aguenta aí. Marquei a data do batismo dele. Amém. No dia do batismo dele, veio ele, a esposa, os enteados e o vizinho. Glória a Deus. Todos esses foram batizados. Oh, glória. Sabe por quê? Célio era aquele bebum que você andava na rua aí só ao meio-dia, ele estava na calçada, estirado. Já viu? Tem no seu bairro, algum lugar, as pessoas assim? Bêbado, na manguaça, estirado, na calçada. Meu Deus, no calor desse, que esse cara está estirado, um sol desse está ali, na manguaça. Célio era um desses. Mas Célio, bêbado, começou a frequentar a casa de Deus. Amém. E ele entrou, saiu do terreno do inimigo, veio para o terreno de Deus. Amém. E quando você entra no terreno de Deus, alguma coisa acontece. E ele começou a frequentar mais o culto do que os irmãos. Lembra? Quarta, sábado, domingo não faltava culto. E aí não faltava o bar também, mas não faltava culto. Mas aí o irmão foi lá estudar a Bíblia na casa dele. Foi estudando. E essa palavra é viva e eficaz. Amém. Você pensa que não, é droga, o Espírito Santo vai trabalhando. Não existe poder maior que o poder de Deus, gente. Verdade. Não existe. Amém. Pode estar com crack na cabeça, com cocaína, com maconha, com álcool. O poder de Deus é maior que qualquer droga. Verdade. E quando ele entra mesmo. E liberta e transforma. E a palavra de Deus é clara nisso. E aí Célio começou estudando a Bíblia, aceitou Jesus, foi batizado. A família vendo a transformação do Célio. Os vizinhos viram a transformação do Célio. Eu quero ir onde ele está indo. Amém. Eu quero servir esse Deus que ele está servindo. Célio, se for lá, ele é chefe do som, ele cuida do som, lá diácono, lá no grupo da Vila Militar. Amém. Está a sua vida transformada pelo poder de Deus. Amém, Senhor. Mas o Célio saiu da sua zona de conforto. Ele deu o passo da fé. Ele realmente fez a sua parte. E Deus foi com ele fazendo o sobrenatural, o impossível. Verdade. Existe nesta noite alguma coisa que eu preciso colocar nas mãos de Deus? Existe alguma situação que eu preciso colocar nas mãos de Deus? Se existe alguma situação que eu tento e não tenho visto a mudança, alguma pessoa, alguma situação, você está na casa de Deus, na presença de Deus. Amém. Ele se faz presente nesse lugar. Amém. E você acha que ele não pode agir na sua vida e na minha vida? Pode. Quem sabe já passou a primeira vigília na sua vida. Quem sabe já passou a segunda vigília, a terceira vigília.
mas da quarta vigília não passa, ele pode vir sobre a sua vida de maneira sobrenatural. Amém. Mas ele vem para aqueles que têm coragem de dar o passo da fé. Está você disposto ou disposta a dar o passo da fé? Tem você coragem, fé e ousadia de sair da sua zona de conforto e colocar os pés sobre as águas para experimentar o milagre? Que todo mundo quer milagre, mas você quer, tem coragem de fazer a sua parte para que o milagre de Deus possa acontecer? Se esse é o seu desejo, eu vou convidar a você a ficar em pé nesse momento. Amém. E nós vamos aqui orar, crendo e confiando que esse Jesus maravilhoso se faz presente nesse lugar. Amém. E se há alguma situação complexa e difícil na sua vida, pastor, tem sim, então pode vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Se há alguma situação, pode vir aqui à frente, não há problema, pode vir no altar de Deus, não há problema. Eu quero orar, porque nós estamos na presença de Deus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele ali estará. Amém. Abrimos o texto bíblico, falamos do milagre do Cristo, das maravilhas e transformações que ele pode ocasionar na sua e na minha vida. Nós estamos reunidos na presença de Deus. Amém. E quando Deus se reúne entre nós, grandes coisas acontecem. Verdade. Lembre-se, ele reuniu quantos? 70, 120 ou 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Amém. Temos mais do que 12 discípulos Oh, aqui. glória. Amém. Com 12, o mundo inteiro foi sacudido e mudado, imbuído pelo Espírito Santo de Deus. Basta nos reunirmos em comunhão e oração e fazendo o que é certo de acordo com a palavra de Deus, e as coisas vão sendo transformadas e mudadas. Amém. Eu não tenho força, pastor, eu não consigo, eu também não consigo um monte de coisa. É Deus que transforma a minha vida, é Ele que me liberta dos vícios, é Ele que transforma o meu querer e o meu gosto. Do meu gosto. Eu vou sincero para vocês, eu gostaria, quem sabe, de estar lá no Maracanã, assistindo o jogo do Flamengo, gostaria de estar lá, a carne gostaria, mas eu estou aqui fazendo a vontade de quem? De Deus. Deus vai mudando nossos temperamentos, Deus vai mudando nossos gostos, porque nós sabemos que isso daqui tudo é passageiro. E a gente quer ir para onde? Pro céu. Para o céu. É o seu desejo ir para o céu? Sim. Saiba, então você está fazendo a melhor coisa, enfrentando tempestades, intempéries e vindo na casa de Deus. Amém. E você verá, fazendo a sua parte, que Deus estará fazendo a dele. Amém. Feche seus olhos ao seu lado, Deus. Grandioso Pai, santificado e exaltado seja o teu santo nome. Sempre. Obrigado, bom Deus, por estarmos reunidos aqui na tua casa de oração. Este bairro aqui é um bairro que Jesus está Amém. e quer salvar milhares e milhares de pessoas neste bairro. Verdade. E o Senhor nos colocou aqui e temos uma missão, e nos auxilie e nos ajude, ó Pai, Por favor. para que possamos lembrar sempre que essa missão é sua Verdade. e que o Senhor deu todo o poder no céu e na terra para que essa missão possa ser concluída aqui, ó Pai. Assim seja. Mas aqui estamos, ó Deus, com nossas falhas, com nossos temperamentos, gostos, temos os nossos defeitos e queremos colocar tudo perante o teu altar. Crie em nós um coração puro, um espírito reto, nos ajude a ser semelhantes a ti, a fazermos o que é certo, melhor para a tua honra e para a tua glória, Pai. Amém. Se há alguém aqui nessa noite e algum vício precisa ser liberto, o Senhor Jesus libertador está aqui. Amém. Se há alguém aqui necessitando de uma cura, o Senhor curador também está aqui. Se há alguém aqui numa situação de algo impossível, o Deus do impossível também está aqui, ó Pai. Amém. Nada é impossível para o nosso Deus. Eu não sei quais são as situações levantadas aqui, mas o teu Espírito Santo está sondando a cada um aqui. Atenda o clamor, atenda a petição dos seus servos. Mas é claro, meu Deus, nós não queremos obrigar o Senhor a nada. E queremos também primeiro fazer a nossa parte, sabendo que o Senhor também fará a sua parte, que é a parte mais difícil, que é o impossível. Verdade. Cuida de cada filho seu aqui. Ora-nos cada vez mais pelo teu poder. A tua graça, a tua bênção sobre o pastor dessa igreja, os anciãos e líderes, cada família aqui representada. Que haja clubes aqui também, tanto os gravadores como aventureiros, crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, cada vez mais pessoas nessa tua casa. Ela fique pequena, tamanha tanta gente buscando o teu reino, Pai.
Que o Senhor utilize e abençoe cada família aqui representada e esses que estão nos assistindo pela internet, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos, tá? Jesus. Deus abençoe. Que bom, Tiagão. Que bom te ter aqui, meu querido. Ô, glória. Vitória. Que bom, meu querido. A gente podia sair cantando uma música aqui em especial, Sim. do Inário Adventista. Tá. Não sei se já do antigo Inário ainda, já lançou um novo, né? Ah, é do é. antigo. Tem o antigo aí? Tem sim. Muito bem. Hino de número 88, Achei um Grande Amigo. Nós vamos sair cantando essa música, hino de número 88 do nosso Inário Adventista. Eu espero que você, ao ter vindo aqui, tenha achado esse grande amigo que é Jesus. 88 do Inário Adventista. Achei um grande amigo, que é Jesus. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei com grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido e digno pecador, resgatou-me, agora eu sigo a Ele enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. E assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por esse grande amigo desejo aqui viver, e com ele sempre estar em comunhão, servindo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, de dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. Amém, Senhor.